Então, para darmos início ao nosso Evangelho, como sempre, vamos procurar fazer a nossa prece, colocando nossos pensamentos bem sintonizados com a equipe do Hospital Espiritual que nos assiste. Então, convidamos a todos para, neste momento, procurarmos fechar um pouquinho os nossos olhos para não mais ficarmos atentos ao que está acontecendo fora, ao redor, e aproveitar esses momentos para fazermos um olhar para dentro, para o nosso interior. E nesse olhar, vamos procurar perceber como está nosso corpo físico, perceber tudo isso que está em nossa mente, perceber nossa respiração. E aí vamos fazendo esse respirar de forma que nos auxilie a ficarmos mais tranquilos, harmonizando a nossa mente e o nosso corpo físico. Então vamos observar nossa respiração, respirar um pouco mais profundamente e conforme vamos harmonizando nossa mente, nosso corpo, melhor sintonizados, ficamos com todos esses benfeitores que já estão nos assistindo. Cada um de nós já está sendo atendido de acordo com suas necessidades. E é nessa sintonia que agora vamos todos elevando a nossa vibração para fazermos a nossa oração. Então vamos colocando os nossos pensamentos dirigidos ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre, Jesus. Jesus é luz, e é assim, mentalizando a luz de Jesus, que vamos juntos, nós encarnados e os benfeitores espirituais do hospital, fazermos a nossa oração. Que a nossa oração seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. Façamos a nossa prece íntima, humildemente. Então pedimos aos benfeitores do Hospital Espiritual que estejam conosco, nos sustentando e amparando em nossas necessidades. E assim também pedimos que todos os mentores da casa, possam envolver o nosso palestrante para que ele seja o instrumento que estamos precisando, trazendo todo o esclarecimento que nosso espírito necessita. Que assim seja, graças a Deus. Então, como todas as quintas-feiras, hoje nós estamos trazendo, todas as quintas-feiras, um palestrante traz para nós os ensinamentos do Evangelho para auxiliar no nosso esclarecimento, para nós iluminarmos um pouquinho mais o nosso espírito. E hoje o nosso palestrante é Ariel. Gratidão. Talvez nem todos ainda te conheçam, né? E o Ariel faz um trabalho, além dele ser trabalhador aqui da casa, trabalhador de apometria, junto com a esposa dele, a Fernanda. Ali nós temos o nosso amigo também, que era trabalhador da casa, o Anderson. Mas, enfim, o Ariel, além de fazer todo esse trabalho aqui na casa de apometria, ele também faz um trabalho musical.
Ele mesmo vai contar um pouquinho para vocês desse trabalho musical que também é terapêutico, o trabalho musical que o grupo deles desenvolve. Então, o que nós vamos ter aqui hoje é uma oportunidade ímpar, porque nós estaremos tendo um tema que tem a ver com o Evangelho sempre, mas que também vai ser tratado de forma terapêutica com a música que o Ariel está trazendo. Tá bom? Então vamos aproveitar bem a oportunidade. Gratidão. Boa noite a todos. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos mais uma vez, para nós abrirmos o terceiro olho, né? E já começarmos a abrir a nossa consciência, o nosso coronário, o nosso frontal, para essas ideias novas que vão chegando, né? Conforme a espiritualidade inspira para trazer e conforme o que a gente também já tem, né, nos livros que Kardec trouxe para nós. Mas só senti essa energia. Quem realmente se transformou. Energia transmutada. Nova era começou. Mas só senti essa energia, mas só senti essa energia. Quem realmente se transformou, quem realmente se transformou, transformou a sua vida, transformou a sua vida. Um mundo novo passou a ver. Seu caminho, um novo alvorecer, novo alvorecer. Vamos juntos, meus irmãos, se unir em oração. Nossas preces ao grande Criador. Esta oração que agora eu faço é uma forma de agradecer, uma forma de agradecer todas as bênçãos recebidas, bênçãos recebidas. Gratidão, meu Criador, 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 gratidão, meu Criador. Gratidão, meu Criador, gratidão, meu
Criador. Gratidão, meu Criador. Gratidão. Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar de espiritualidade e assimilar com a modernidade, né? Com a atualidade. E também trazer, né, esse trabalho musical que a gente faz, né? Então, só me apresentando, eu me chamo Hariel Import, sou trabalhador da casa. Os estudos foram todos feitos aqui também. Sou músico há 12 anos. Comecei a trabalhar com música e espiritualidade há mais ou menos 5, 6 anos. E hoje meu grupo é composto pelo Anderson, que é o percussionista, a Fê, que é vocalista e toca os metais do grupo. E a gente tem também mais um percussionista e um flautista, que são de São Paulo. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem o nosso trabalho, né? Aliás, um dos motivos do nosso trabalho ter crescido foi por causa de poder se apresentar aqui. Então, somos muito gratos por isso. E quando eu fui convidado pela Mércia para fazer a palestra, eu tinha algo em mente, que era falar de geometria sagrada. Eu falei, nossa, que da hora demais falar de geometria sagrada, muito bom. E aí, um dia eu estava fazendo alguns estudos do trabalho e tal, e um amigo meu, Matheus, que é da banda, ele comentou para mim inteligência artificial. E eu tinha uma visão um pouco rasa, né? Porque eu usava só funcional, a inteligência artificial. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada para entender aonde que a inteligência artificial está entrando, a espiritualidade falou para mim assim, só dá uma mexidinha, que você vai entender o que a gente está falando. E aí eu falei, meu Deus, a tecnologia e a inteligência artificial está em tudo. Porém, nós que sabemos um pouco de espiritualidade, sabemos de que tudo que chega aqui tem uma aprovação da espiritualidade, né? E claro, se tem seres trabalhando para isso, também tem seres trabalhando para o contrário disso, né? Então, quando eu entrei nesse assunto, começou já a me vir muita informação da espiritualidade e eu comecei a procurar validações no Evangelho, né, na Gênesis, no Livro dos Espíritos. E eu fui entendendo até as conexões que a tecnologia tem com a nossa mediunidade, com o mundo espiritual, com as coisas que são reveladas ao homem, né, para as grandes invenções e as coisas que estão por vir. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, e quem não quiser levantar a mão, tudo bem. Quantos aqui olham a inteligência artificial como algo negativo? Pode ser sincero, tá? Tipo assim, então vai ser uma palestra tranquila, todo mundo acha uma maravilha. A maioria tem uma noção básica do que é inteligência artificial? Beleza. Mas aí eu vou falar um pouco, né? Até porque as crianças acho que não devem saber, né? Mas pode avançar para mim? Bom, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando que é qualquer técnica, processo ou método de alguma atividade que o humano trabalhou para que aquilo tenha um processo, né? Então, ele tem algum propósito, algum fundamento naquilo. Então, por exemplo, se está caindo goteira e você põe um balde para encher para lavar o quintal, você já fez um sistema para que aquilo acumule água e você use, né? Se a gente for pegar do básico. Então, a tecnologia ela não se resume só a dados e energia elétrica, né? Coisas que pegam na tomada. A tecnologia é toda a forma que você usa, né? Para automatizar um processo ou para criar um fluxo de um processo ou alguma técnica. E a IA, ela é uma forma de criar máquinas que possam simular uma resposta que o ser humano vai fazer.
preferência uma coisa padrão ou de raciocínio lógico. Então, pouco a pouco, isso já foi se instalando no nosso meio, né? Hoje em dia, por exemplo, você pega seu celular, fala, ok, Google, alarme para as 10 horas da noite. Ele, alarme feito. E pouco a pouco isso foi entrando na nossa vida, né? Tanto é que hoje, quantas pessoas querem ir para o banco, pegar fila? Não, olha, já começou a falar sozinho. E é o meu mesmo. Foi combinado, gente, foi combinado. Pode passar, o Andres. Então, para a gente falar de tecnologia, a gente tem que falar lá de trás, né? É sempre melhor eu falando lá de trás e ele pedindo para ir mais para frente. Então, quando a gente começa a ver os primeiros princípios de tecnologia, começou lá atrás, com coisas muito curiosas. Então, por exemplo, o fogo foi a primeira tecnologia assim, de causar transformação, cozinhar, né? Aquecer. Você distinguir que a pele de um animal pode te proteger do frio ou pode servir como uma forma de defesa, é uma forma de tecnologia. As alimentações, né, que esses seres mais antigos tinham, algumas tinham um propósito específico, né? Se fazia até alquimia de alimentos para poder chegar num resultado. E tem até estudos curiosos de pessoas que estudam, por exemplo, psilocibina, que é o efeito do cogumelo, que os nossos antigos podem ser que descobriram mais coisas porque consumiram cogumelos que tinham substâncias DMT, psilocibina, e fizeram a ver o mundo não mais tanto como um macaco. Porque se um alimento, né, faz despertar na mente de um ser humano novas sinapses, né, acende a mente ele deixa já de pensar como um selvagem. Então, olha aí quanta tecnologia já havia na própria natureza. Pode passar. E aí, quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente percebe que essa tecnologia ela foi se transformando em ritos e estudos. Então, por exemplo, quantas pessoas foram curadas com benzimentos antigos, com cânticos para atrair certas energias, né? Quantos seres antigos, né, irmãos nossos antigos, tiveram intuições fora da casinha, assim, de misturar uma coisa com a outra e fazer gerar outra? E estudos do próprio corpo, como Leonardo da Vinci, que sonhava coisas, acordava com entendimento, que aí a gente sabe que tem a ver com a espiritualidade dele. Pessoas que tinham projeções no sono e aprendiam coisas, ouviam energia nas coisas, como funcionava, alguma integração. E até mesmo estudos ocultos, né, na época que a igreja, de certa forma, repreendia quem estudava a própria magia e fazia suas formas de magia natural. Pode passar. E aí, indo um pouco mais, olhando um pouco mais do passado, a gente também percebe que a tecnologia se manifestava de coisas muito interessantes. Então, por exemplo, desenhos de egípcios que parecem tecnologias de hoje, né? Estudos na época da Grécia tinha muita inteligência voltada para medidas, raciocínio lógico, tanto é que os monumentos, né, são todos feitos geometricamente perfeitos. Estudos que vê que o desenho do olho de Horus parece muito com a configuração do nosso cérebro. Então, que até envolve a glândula pineal, né, hipótamo, e todas as... que ali está embaçado, eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Mas você pensa assim, como que chegaram a isso, cara? Né? Uma galera que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, mas chegou a isso. Até as formas de conduzir a agricultura, né? Então, são inspirações que vêm num método mais racional e mais lógico para esses seres que, na época, nem tinham tecnologia. Relógio do sol, que é clássico, né? E até mesmo a conservação do corpo humano, com todos os utensílios que os egípcios usavam antigamente. Oi? Em frente à prefeitura, né? Tecnologia, pô. Vai passar. E aí, quando a gente dá uma passagem rápida, olhando esses processos que o ser humano passou, esses processos sempre houveram espíritos envolvidos. Espíritos que empurravam o ser humano para a evolução, para passarem por experiências de desenvolvimento. Então, a gente teve a primeira época da mecanização, saindo da manufatura. Depois a gente teve o conhecimento da eletricidade, então a gente já começou a dar carga nas coisas para as ferramentas fazerem para a gente.
A era da automação, então a gente já conseguia ligar uma máquina, um PC para dar um impulso em outra coisa. A era cibernética, então agora o celular ele já era conectado ao computador, que era conectado à máquina. E cada vez mais um impulso de conexão, um impulso de integração que o ser humano foi vivendo. E agora a gente está na era mais fora da casinha possível, que é o quê? É a tecnologia ligada à física, à fisicalidade mesmo, aos digitais e o biológico. Então a gente está vendo hoje, por exemplo, pessoas tendo aparelhos de ouvido que você nem percebe que a pessoa tem. Pessoas usando lentes específicas e coisas muito desenvolvidas, que sempre tem espíritos envolvidos nesse processo de inteligência e descobrimento. E aí, quando a gente vai ver um pouco as passagens do Espiritismo, a gente vê na questão 781, perguntando, a lei da natureza é lei da natureza o progresso? E eles respondem, sem dúvida, o progresso é uma condição da natureza. E aí ele continua, né? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos e tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então a gente vê que muita tecnologia desenvolveu, por exemplo, quando teve guerra, né? Quando teve conflitos muito grandes que o ser humano teve que buscar ao máximo aquela coisa para ele se desenvolver e sobreviver. E na Gênese fala assim, a ciência é chamada para fazer resplandecer a lei de Deus. As descobertas da ciência glorificam a Deus em vez de rebaixá-lo. Elas não destroem, senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas de Deus. Então, por mais que essa tecnologia venha para colaborar com o homem, ela está indo muito de encontro de cada vez mais a gente descobrir coisas do universo, né? Que seria a ciência de Deus, né? Então, hoje, por exemplo, a USP já comprova a eficácia da energia das mãos. Experiências que estão tendo com projeção astral, estudos do sono, estudo de como está a mente do médium quando ele está em processo de psicofonia. Então, eles percebem que há uma alteração no cérebro do médium. Então, quer dizer, estudos que vão se encaminhando pouco a pouco a essa conexão com o espiritual e o tecnológico ou o científico, porque o tecnológico e o científico andam juntos. Pode passar. E a dimensão espiritual e a mediunidade? É um tipo de tecnologia? Agora está chegando no slide que eu mais gosto. Pode passar. Então, se a gente pega alguns estudos antigos, por exemplo, a teletranscomunicação ou a teletransimagem, a gente tem, por exemplo, as fotos Kirlian, que mostram a energia das coisas, né? Então, da planta, do humano. Então, essa tecnologia hoje que está avançando, se pôr a mão mais nisso daqui, a gente vai ir longe, né? Cada vez mais a gente vai desenvolver essa ciência que vem no nome do Espiritismo. A gente tem ali, por exemplo, foto de espíritos captados em teletranscomunicação. Alguns é fumaça mesmo, outros são ectoplasma. Ali é papel bolha, então eles fazem um processo, né, de captação de imagem numa reunião, como se fosse uma reunião mediúnica. E aí eles conseguem captar ali, ali, por exemplo, é um espírito lá no canto. Aqui captaram um cachorro. E a Sônia Rinaldi, que é quem toca esses projetos, esses tipos de estudo. Então aqui a gente já tem um exemplo. Eu falei da caminhada, né, da humanidade, a caminhada da indústria, e o Espiritismo também começou com esses passos. Pode passar. E também a gente tem, quando a gente olha para a mediunidade, a gente percebe que é um sistema tecnológico e espiritual muito bem planejado. E coisas incríveis que a gente já até viu alguns médiuns fazer. Então, por exemplo, esse médico, ele está materializado, ele não existe. Ele é do lar de Frei Wish. Então, aqui a gente já tem uma materialização feita com ectoplasma. Ali é a Eder Lazil. Ela é uma médium que ela atende uma pessoa e ela tira do algodão a energia que a pessoa está trazendo, se é uma energia ruim, sai no algodão. Tem que ter muita tecnologia espiritual para isso, né, minha gente? Ali, acho que é Irina o nome dela,
ela conseguia trabalhar o magnetismo da mão. Então ela levitava coisas às vezes na mão dela. Só que ela também perdia a massa corporal quando ela fazia isso. Então, assim, muito interessante, né? A gente fica pensando que sistema que existe por trás disso para, né, o médium. Claro que se a gente aprofundar, a gente sabe, conforme o que foi permitido, a gente entender da espiritualidade, né? Aqui é a projeção astral. Então, que é uma coisa tecnológica mais do que o fio de prata, né? Que a gente fala que fica ligado ao espírito conforme a gente é projetado. Então, também um tipo de tecnologia. E ali o que eu comentei da USP, né? Confirmando a eficácia da energia das mãos. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 19, Kardec pergunta se o homem pode penetrar os segredos da natureza através da ciência. E a resposta é que a ciência é para o seu adiantamento, mas não pode ultrapassar os limites de Deus. Na questão 20, ele questiona se o homem pode receber, sem a ciência, comunicações mais elevadas. Que aí entra nos médiuns também, né? E a resposta é que Deus pode revelar o que escapa aos sentidos, sendo por essas comunicações que o homem adquire conhecimento sobre seu passado e futuro. Então veja, hoje a gente tem homem querendo criar uma máquina do tempo, sendo que um médium acessa uma vida passada ou vê uma previsão do futuro. Então é uma tecnologia que já existe na espiritualidade e o homem está tentando chegar nela. Então, que provavelmente aqui ele vai explanar mais que conforme a preparação e o merecimento, né, da pessoa. Mas veja, é uma tecnologia que já existe e o homem está buscando chegar nela. E aí a gente tem uns casos muito curiosos, quando a gente fala de tecnologia também, quando a gente usa o termo extraterreno. Esse menino, ele, assim como vários meninos, né, da espiritualidade que a gente vê falando de vidas passadas, só que o curioso dele é que ele falava que ele era de Marte. E ele falava sobre planetas que ele nem tinha estudado, por exemplo. Falava que um dos problemas da Terra era a questão do oxigênio. Ele trazia várias coisas de ciência muito avançada para a idade dele. Ele teve até que se mudar, porque muitas pessoas queriam ver ele e tal, por questão de segurança. Ele desenhava sistemas planetários. Ali a gente tem o caso do Arthur Bellet, que ele fala que foi abduzido por seres extraterrenos, seres espirituais, que ele falava que pareciam homens. E dentro dessa nave, ele vinha um sistema projetado, como se fosse uma tela que a gente vê muito nas telas mentais nos trabalhos, onde ele conseguia ver o sistema planetário e partes do mundo por essa tela. Então, olha isso. Tecnologia, né? Tecnologia na espiritualidade. A gente tem os casos de símbolos encontrados em fazendas, de questões geométricas, né? Que até entra na geometria sagrada. A gente tem os casos da Bíblia, né? Que a gente vê coisas muito curiosas. Por exemplo, eles falando que viu carruagem de fogo no céu, pontos de luz brilhando no céu, um homem... um anjo descendo numa nuvem de luz, que se a gente for olhar, por exemplo, muitos relatos bíblicos, a gente vê que pode ser simplesmente uma interpretação que a pessoa teve para a época que ela era, né? Então, por exemplo, se uma pessoa de antigamente visse um astronauta, ela ia falar que era um ser branco com um olho gigante, porque é o capacete. Então, assim, são visões que a gente vê se materializando hoje tanto com tecnologia e tantas experiências extraterrenas. Tem o caso da escola Ariel, curiosamente chama meu nome a escola, que as crianças estavam brincando no parque, esse caso é até documentado, que eles falam que viu descer do céu uma coisa de alumínio e um ser de roupa metálica escura saía e falava para eles conselhos sobre a natureza, porque no futuro teria problemas climáticos e eles deviam cuidar mais da natureza, visto que eles ainda eram criança e eles que seriam, né, os que cuidariam do futuro, né, do planeta. Então, e aí a criança até desenhou o que ela viu, que é esse desenho. E a gente tem também o caso da Beth e o Barney, que eles também foram abduzidos e eles falavam que eles viram um lugar totalmente tecnológico, que a gente poderia até dizer espiritual, de certa forma, onde tudo era controlado no ar ou algum sistema de comunicação. Eles tinham, que é o que a gente vê na telepatia, né? As pessoas falando, né? Que viam um ser, o ser não
não falava, mas ele sabia o que ele estava dizendo. Então, esses seres, eles também faziam... Eles conversavam em outra língua, mas na hora de falar com eles, eles conseguiam entender por telepatia, que é uma mediunidade também que a gente experiencia, né, nos trabalhos mediúnicos. Pode passar. E hoje, com essa questão da modernidade, a gente está vendo coisas muito curiosas acontecer. As coisas que eu vou trazer agora são imagens recentes, envolvendo tecnologia. Então você vê, toda essa galera antiga nossa passou por tudo isso, e agora a gente está numa fase, tanto é que estamos na transição planetária, né? Então a gente, por exemplo, está tendo registros de casos ufológicos, né, que eles chamam. Então, por exemplo, esse OVNI da Serra do Castro, ele foi gravado por um drone, luzinhas passando assim a muitos quilômetros de velocidade e entrando dentro das montanhas. Bioplasmático, né, que fala essas energias. Essa foto foi registrada por uma pessoa que viu. Pode passar. Esse é o 3i Atlas. Acho que alguns já sabem, né, mais ou menos o que está acontecendo, né? Tem algo que eles citam que seja um cometa que está no nosso sistema solar passando recentemente, que eles não sabem ao certo o que é, porque as características que ele dá é muito diferente de um cometa. E ele vai passar perto de agosto, né? De Marte. Então você vê coisas muito curiosas e tecnológicas fazendo a ciência se reinventar e pensar, pô, o que está acontecendo? E cientistas estão brigando entre si. Então os mais racionais estão tretando com aqueles que, cara, tá parecendo ser diferente, tem coisa aí. Pode passar. Aí ali também, ó, um piloto tirou foto dessa panela subindo aqui pro céu. Essa esfera de Buga também é uma bola que foi tirada voando sozinha, sem propulsão nenhuma. Tô na sua frente. Então, assim, coisas curiosas que tá acontecendo, né, no nosso planeta, envolvendo a tecnologia. E aí o John... Esqueci o sobrenome dele. Ele é um cara que trabalhou na Forças Especiais, na inteligência. Ele trabalhava na parte de aviação. E ele, num debate de tribunal, ele falou que ele viu já tecnologias avançadas que eles capturaram, que caiu em lugares aqui no planeta Terra. Nos Estados Unidos. E alguns até tinham material de organismos vivos. E aí, o que fizeram com o cara? Como é que é? O que você está falando aí? Tacaram ele no tribunal. E ele jurou, diante a bandeira do país dele, que era verdade o que ele estava falando. Então, olha o momento que estamos sendo sujeitos, né? Quantas coisas vão vir aí para a gente preparar a nossa mente, o nosso psicológico para o que está vindo. E aí a gente entende também que os nossos diretores e artistas antigos já tinham essas inspirações espirituais para trazer as coisas para a gente, né? Porque os Jetsons, meu Deus, né? Celular já tinha, consulta online pela telinha, smartwatch, né? Onde a galera viu o WhatsApp no relógio, esteira, a videoaula, né? Videochamada, robô aspirador, que é uma coisa, né, moderna. A gente tem o Star Trek, que já usava o iPad, né? O fone Bluetooth, que hoje é o forte, né? A gente já tinha no Star Trek, né, a comunicação pelo fone à distância. E o filme A Chegada, ele é muito interessante também, porque nesse filme ele traz um objeto, pousa no meio de um lugar, num campo assim. E aí eles entram nesse objeto e esses seres começam a passar comunicação para eles, só que por desenhos, né, por fumaça. Querendo dizer de uma forma assim, né, por serem seres extraterrenos, a comunicação a gente não consegue entender muito o que eles querem passar, mas aí ela, com a sensibilidade dela em comunicação, ela começa a entender mais ou menos o que eles estão querendo dizer. E no fim eles estão querendo passar para eles uma habilidade para poder ser melhor no futuro. Então, faz a gente refletir, né, sobre o que vai vir também. Esse filme chama A Chegada, tá, gente? Desculpa. E aí, quando a gente olha para o nosso lar, né, e para todas as outras esferas e colônias espirituais que a gente vê nos livros espíritas, a gente também percebe a questão de muita tecnologia, né? Então, a gente tem os ônibus espirituais, que são os aerobus,
A gente tem um sistema de psicografia, então quer dizer, existe um lugar específico para ser feito esses trabalhos, esses ancoramentos e ligações. A ala da música e da vibração, então quer dizer, mandar energia para coisas maiores poderem acontecer. A gente tem a projeção astral, como eu falei, que tem o fio de prata, então é como se fosse um fio, uma coisa ligada à tomada que vai só até um limite e volta para poder ter a conexão. A gente tem os campos de proteção. Então hoje, por exemplo, a inteligência artificial está sendo muito trabalhada para proteger as empresas com essa questão de até mesmo reconhecimento facial. Então, tipo, eles instalam um programa, entrou alguém que não é da empresa, já toca um alarme, já ativa outra coisa, já, né? E é um sistema que na espiritualidade a gente já lê nos livros espíritas. A gente tem a telepatia e a inspiração, né? Então, hoje a gente manda do celular uma mensagem para alguém lá na Bahia, né? Uma telepatia funcional ali, né? A chamada de vídeo que a gente falou, quantas vezes os espíritos mentores mostram alguma tela mental para ensinar o outro, né? Ou até para a pessoa que ele está auxiliando, né? Põe na tela mental para ele ver algo ou sentir algo. Tem a manipulação do ectoplasma para cura, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, está sendo possível fazer várias coisas com uma mesma coisa. Por exemplo, com dados, né? Por exemplo, se testa elementos químicos para fazer remédio hoje com inteligência artificial. E leitura do campo áurico. Então, quer dizer, hoje a gente tem programas que ele consegue fazer um scan de fórmulas, de textos e de programas para identificar o que está errado. Então, e o nosso campo áurico, ele traz toda a nossa experiência, né? As nossas memórias, aonde a gente está afetado, que chakra ou não. Pode passar. E a inteligência artificial e o chat GPTs. Então, eu vou entrar um pouco nisso só para a gente entender mais ou menos como ela funciona e o que ela tem a ver com a gente, né? Pode passar. Então, qual é a conexão com o ser humano? Será que nós somos uma IA? Uma pergunta curiosa, né? Uma Matrix em simulação? Será que alguém botou informação na gente e falou, vai lá, bonequinho? Né? Porque esse é um grande dilema que o ser humano fica, né? Ou será que vou ser atacado por um robô um dia? Eles vão dominar tudo, a inteligência artificial, os robôs. Então, quando a gente olha a primeira base para a gente viver, é o universo e a energia, basicamente. E a inteligência artificial é energia, que no caso é elétrica, mas também é energia, né, comum, e a matéria. Então, quer dizer, os nossos princípios já são diferentes, tá? E por que a gente está fazendo essa comparação? Porque a IA ela é simplesmente uma nuvem cheia de informações que, de uma forma mais humana, ela vai tentar te ajudar a fazer algo. E aí, quando a gente passa de universo e energia e vai para o próximo passo, a gente é espírito e mente. Então, quer dizer, agora eu já não sou mais a mônada, né? Agora eu estou entrando num processo de pensar, de tomar decisão, né? Eu já tenho uma experiência. Então, é o espírito e a mente. O que o espírito e a mente faz? O espírito tem informação e a mente, ela escolhe, toma decisão. E a IA, o que ela tem? Banco de dados. Só que o banco de dados não toma decisão sozinho. Então, a partir dessas duas etapas, a gente vê que a responsabilidade é total humana. E o último passo é o humano e a persona. Então, quer dizer, eu tenho o espírito e a mente, só que o que eu vivi vai fazer eu ter um tipo de personalidade, um tipo de intenção e de propósito. E ela vai ter a ideia ou a necessidade do usuário. Então, quer dizer, esse trabalho que a gente faz com a IA é uma forma da gente mostrar para ela o que a gente precisa dela e como a gente vai usar isso para o nosso próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu pergunto algo para a IA, o que é o espiritismo? Vocês já tiveram experiência com IA? Não tem mais de falar mesmo? Me responda sobre... Já? Ela dá informações rasas. Por quê? Porque sua pergunta é muito aberta. Então, o que ela espera... O que ela vai fazer? Ela vai pegar tudo que tem no banco de dados ali e vai te jogar qualquer coisa.
Agora, se você falar assim, eu quero saber o que é espiritismo baseado nos livros do Kardec. Aí você já deu um norte para ela. E se ela te dá uma informação rasa e você não perguntar mais nada, vai ficar no raso. Seu conhecimento vai ser raso. Então, o que basicamente a gente entende isso sendo espírita? Que os avanços tecnológicos e científicos precisam ser guiados por valores espirituais também, para realmente contribuir com a evolução do ser humano. Então, quer dizer, a gente volta naquela velha conversa da faca, né? Você pode usar para cortar a fruta, você pode usar para matar o outro. Então, a IA é uma ferramenta que, além dela simular tudo que tem no mundo espiritual, né? Porque agora a gente não precisa entrar em vários programas para fazer uma coisa. A gente tem tudo dentro dela. Mas a gente precisa mostrar para ela que o que a gente quer é refinado, que o que a gente quer é fino, que a gente não quer algo raso. Pode passar. Então, o que a gente já viu que está acontecendo? Na educação hoje, com a IA, a gente consegue adaptar um ensinamento conforme o desempenho da pessoa. Então, o que eu falo para ele, a criança não entende. IA, me fale mais sobre esse conceito do espiritismo, mas como se eu fosse uma criança. Ela vai adaptar todo o contexto da mensagem para explicar como uma criança. IA, me responda como se você fosse o Kardec. Ela vai falar com linguagem, te responder com linguagem como se fosse Kardec. Hoje, os professores nas escolas, questões que são padrão, eles conseguem deixar que um programa faça isso para eles, corrigir as provas, e eles têm mais tempo para ter a interação humana com os próprios alunos, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem a tradução simultânea. Vocês já viram isso? Dublagem simultânea? O cara é americano, o vídeo dele é ele falando em inglês, mas a boca dele mexe falando português. Porque ela modula a imagem da boca dele para o nosso vocabulário. Ariel, só dubla o filme. Não, isso conecta o mundo, gente. Porque se a gente começa a ter interações, por exemplo, com pessoas que a gente não conhece, de outros países, traduzindo instantâneo, a gente fala com quem a gente quiser. A gente conecta mais pessoas. Você consegue, por exemplo, treinar outra língua, que tem a ver com o nosso desenvolvimento também. Então, quantos aqui tem dinheiro para pagar uma faculdade de língua, para estudar inglês? Hoje não. Com a IA você consegue praticar inglês com ela, você sendo baixa classe ou alta classe. Ela pode identificar até se a pessoa que está interagindo com ela tem sinais de algum TDAH ou alguma dislexia. Então, olha isso, um diagnóstico, né? Pode passar. Na saúde, a gente consegue fazer que a IA já pegue os pontinhos que a gente falou ali de que aquilo pode ser uma doença e fazer um diagnóstico de radiografia, tomografia e ressonância. Então, olha a espiritualidade que tem por trás disso. Porque hoje a gente consegue fazer que o homem passe o conhecimento dele para IA, para nuvem. Por quê? Porque o nosso cérebro, se a gente tomar uma porrada na cabeça e cair na rua, a gente pode esquecer de metade das coisas que a gente lembrava devido à nossa condição física. Então, se a gente tem uma tecnologia que consegue ampliar o nosso conhecimento e pôr isso numa nuvem, tem a ver com o nosso desenvolvimento. A gente pode monitorar um paciente à distância. Opa, minha mãe está em casa, mas eu percebi aqui que os batimentos cardíacos dela estão aumentando, ou que caiu a pressão dela. Imagina onde a gente vai chegar com isso desenvolvendo. Desenvolvimento acelerado de medicamentos, que é como eu falei, dos elementos químicos. E até previsão de surtos ou pandemias. Então, por exemplo, se um sistema de hospital tem uma IA que consegue contabilizar todas as entradas e tipos de problemas que estão entrando para o hospital, ela consegue ter uma análise de, tá tendo muita doença disso e disso. Talvez estamos tendo um problema com isso. Então, ela consegue fazer gestão de muitos dados, né? E na espiritualidade a gente até fala, né, que existe a fonte das ideias, né, a corrente das ideias. Então, quem se conecta com essa corrente recebe a inspiração. A IA, ela trabalha com um sistema parecido. Conforme ela vai recebendo informação, ela vai assimilando outras e essa nuvem vai ficando cada vez mais sofisticada de informação. E aí eu trouxe um caso para vocês de um médico que ele estava na Roma. Ele estava em Roma e ele fez uma cirurgia de câncer numa mulher em Xangai por uma máquina.
porque a IA ele conseguia mandar a informação correta. Então ele foi mexendo a máquina lá em outro país, fazendo o tratamento da moça. Uma cirurgia robótica. E também na área da espiritualidade, a gente tem aplicativos que podem fazer uma meditação instantânea com IA para a pessoa. Então assim, IA, eu preciso de uma meditação de 5 minutinhos de relaxamento e espiritualidade. Ela monta ali para você e fala para você. Só que não fala igual a voz do Google Maps. Fala com uma voz que você escolhe o tom, né? Se é uma voz mais certeira, mais alegre, mais suave. A gente tem chatbots que, conforme estudos de psicólogo, podem fazer atendimento das pessoas. Então, às vezes, o médico não está disponível para o paciente, o chatbot já sabe mais ou menos que resposta dá para a pessoa quando ela está naquela situação. A gente tem também a IA conseguindo fazer estudos para preservar e digitalizar textos antigos achados. Ou ela pegar, tipo assim, a gente achou esse papel aqui no Egito. Ela pega ali as informações, assimila tudo, isso parece ter a ver com isso e isso, conforme o que a gente já pesquisou, conforme o que a gente tem no banco de dados. O ser humano não conseguiria ter tudo isso na cabeça, né, gente? Informação. Então, hoje a gente vê que o conhecimento está se ampliando. E também o diálogo interreligioso, né? Então, ela consegue, por exemplo, você fala assim, cruza para mim o espiritismo e o budismo. O que tem de igual, o que tem de diferente? Ela cruza, cria tópicos, tem isso e isso. E aí você escolhe o que é mais viável e o que não é. Isso aí é conhecimento ampliado. E conhecimento ampliado tem a ver com transição planetária, tem a ver com reforma de ideias, tem a ver com desenvolvimento do ser humano. E aí, o que isso traz para o nosso dia a dia espiritual? Conhecimento para todos, conexão com o mundo, tempo com a família. Então, quer dizer, se a gente consegue automatizar algumas coisas, a gente tem mais tempo com a família. Tempo para a saúde, tempo para o autoconhecimento. Então, o que eu vejo, por exemplo, lá no Mercado Livre, de cara que coloca computador para trabalhar e vai lá fora tomar um ar um pouco, comer um pouco, porque já não precisa mais ficar com a cara no computador o dia todo. E tornar o cético mais desperto. Por quê? Se a gente precisa, a gente vê que hoje a galera da ciência e tecnologia são os mais difíceis para aceitar a espiritualidade. Então, vamos chegar num momento que a espiritualidade, a tecnologia vai conseguir provar que a espiritualidade existe para eles. Porque a gente já sabe. Mas como eles precisam da matéria para isso, e o progresso faz parte da natureza, eles vão chegar a isso pela matéria. Pode passar. Isso está ligado à transição planetária? Pode passar de novo. E na Gênese, algumas coisas que a Gênese fala é muito interessante. Fala assim, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, muito menos, pois se trata de uma nova geração corpórea de que uma nova geração de espíritos. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, quer dizer, lá em cima ele já deu a deixa, né? Que as crianças que estão vindo, elas já estão vindo com esse tipo de conexão. Então, o que a IA faz? Ela abraça o mundo e depois ela vai... é isso que você quer? É isso? Aquilo? E o que as nossas criançadas hoje veem? Com aquela mente que quer tudo, quer aprender tudo, que aprende tudo muito rápido, que já é músico muito novo, que já entende algo muito novo, muito ligado ao tipo de tecnologia que a gente tem hoje. E aí no livro do Chico, né, Caminho da Luz, eles falam assim, as legiões de trabalhadores do Cristo se reencarnam na Terra em missões sucessivas, preparando os caminhos da redenção coletiva. Espíritos mais esclarecidos voltam em massa oferecendo na infância sinais de sua maturidade espiritual. Então, hoje em dia, não é mais aquelas crianças que comia terra, né? É aquelas crianças que falam assim, que pai, é aqui que aperta, ó. E aí, no livro do Divaldo, né, Joana de Anjos, eles falam assim, reencarnam agora espíritos mais sensíveis e lúcidos, predispostos ao amor e à solidariedade.
para apressar a marcha da humanidade em direção ao mundo de regeneração. São as crianças que desde cedo revelam tendências para a fraternidade e para a intuição elevada. Então, a gente já percebe isso nas crianças. Agora, a nossa missão como pai é guiar elas, né? Porque se a gente achar que, porque eu estou falando tudo isso, é porque a gente tem que entregar a tecnologia na mão da criança e deixar ela fazer o que quiser, aí complica. E claro, se a gente está falando de seres que estão ajudando a gente chegar nessas tecnologias, a gente sabe que também existe o lado contrário, né? Então a gente precisa, por exemplo, ficar atento e sempre verificar dados. Então hoje o que mais tem é manipulação de dados, disruptura familiar e no relacionamento. Então quer dizer, tecnologia é boa quando ela é com um propósito bom. Então se você põe valores espirituais nela, você tem um norte. Agora, só para os próprios anseios ou para maldade, aí a gente já entra num mundo totalmente obscuro. O controle do uso infantil, informar nossos idosos. Então, é a época que os idosos mais tomam golpe, né? Porque não tem conhecimento dessa tecnologia, os perigos que ela traz. Imagens, vídeos e áudios falsos. Então, hoje eu posso tirar foto de um trabalhador aqui da casa e fazer ele fazendo uma coisa lá na rua, com uma simulação de IA. Então, se a gente não ter essa mente atenta de, será que isso é verdade? A gente vai achar que é real. E preguiça de pensar, né, gente? Então, ele tem que vir para agregar. Agora, se ele vir para... faz o meu café da manhã? Aí não adianta, né? Aí a gente volta, fica estacionário, né? E o que a tecnologia precisa? De pessoas conscientes, de pessoas éticas, de pessoas que questionam, pessoas que se informam, pessoas sensíveis, pessoas espiritualizadas e pessoas mais humanas. Chico tem até uma frase que fala assim: Deus nos dá o presente, nós fazemos o futuro. Então, é uma responsabilidade nossa de como lidar com essa tecnologia e transformar isso no nosso próprio autoconhecimento. E o Kardec já está moderno, viu, gente? Quem não entrou... E a pergunta é, e o espiritismo? Ou melhor, e você? Como vamos acompanhar a tecnologia para se munir e para levar ou orientar esse conhecimento a essa nova geração? Quão nossas mentes estão abertas para que essas tecnologias e novos seres que vêm adentrando o nosso planeta ampliem a consciência e aprimorem o espírito? Tem até na passagem do livro do Divaldo, da Transição Planetária, que ele fala que vai vir uma categoria de seres, né, se não me engano os pleidianos, trazer mais conhecimento para a gente, trazer mais tecnologia, mais expansão da consciência. Então quem ficar para trás, gente, vai ser engolido por isso. Eu tenho até o padrinho da casa que a gente vai, que ele falou assim, cara, eu não gostava de programar coisas. Só que eu pensei, se eu não fazer, alguém vai fazer no meu lugar. Então se eu tenho um pouquinho mais de consciência e estou lidando com essa tecnologia, eu vou fazer. Então às vezes a gente não gosta, mas não é melhor a gente que não gosta e tem consciência estar ali, do que deixar alguém que quer dominar o mundo, tomar o nosso lugar para fazer isso. Então a gente precisa, né, sair da casinha. Pode passar. Aí eu trouxe essa imagem angelical, até porque os seres que a gente fala das estrelas, né, lembram muito a linha angelical. E coloquei uma frase ali, que eu só não lembro de qual livro que eu peguei agora, acho que é da Gênesis também. São chegados os tempos, dizendo-nos de todas as partes marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então se essa tecnologia chegar ao ponto de resgatar os nossos irmãos, até igual está acontecendo, né? Cura para o câncer se aproximando, cura para outras doenças, né? Pessoas voltando a andar com equipamentos melhores na perna, no ouvido, no olho. Talvez a gente vai ter mais tempo para olhar para a família, para trabalhar a espiritualidade, para sair dos traumas e questões antigas que já a gente não travava a gente na vida, né? Hoje não, hoje a gente tem a tecnologia podendo colaborar com várias coisas para a gente ter esse tempo para a gente. Então, a responsabilidade nossa com a tecnologia envolve muito isso. Como que a gente vai usar essa tecnologia e o que a gente vai fazer com o tempo que ela vai nos dar. Se a gente vai usar para trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa saúde e a nossa conexão com o próximo. A gente vai cantar agora o último rezo. Gratidão a todos pela paciência, pela abertura, né, para um tema tão diferente. E é isso. Gratidão.
E aproveitando essa energia angelical, né, que eu trouxe dos anjos que já sumiram. E aí a gente tem um rezo que chama Viva São Miguel. E é nessa energia, né, do alto que a gente vai trazer esse rezo para vocês. Viva São Miguel! Oração de São Miguel, transformação que vem do céu. Oração de São Miguel, transformação que vem do céu. Sua oração transformou a nossa vida, nos colocou num novo caminho, nas batalhas que pareciam não ter saída. Hoje sei que não ando sozinho, quebro todos os contratos. Viva São Miguel, anuncio minha vitória. Viva São Miguel, levanto minha espada. Viva São Miguel, começo uma nova história. Quebro todos os contratos. Viva São Miguel, anuncio minha vitória. Viva São Miguel, levanto minha espada. Viva São Miguel, começo uma nova história. Energia das estrelas, leste, oeste, norte, sul, envolvido em seu manto. Nessa energia eu canto, invocando a chama azul. Energia das estrelas, leste, oeste, norte, sul, envolvido em seu manto. Nessa energia eu canto, invocando a chama azul. São Miguel, São Miguel, São Miguel, peço licença ao seu poder. Nessa simples canção, deita com o coração, minha força vai crescer, minha força vai. São Miguel, eu te saúdo, desça nesse salão, nos faz melhor. Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth. Quebro todos os contratos. Viva São Miguel, anuncio minha vitória. Viva São Miguel, levanto minha espada. Viva São Miguel, começo uma nova história. Energia das estrelas, leste, oeste, norte, sul, envolvido em seu manto. Nessa energia eu canto, invocando a chama azul. São Miguel, São Miguel, São Miguel, peço licença ao seu poder. Nessa simples canção, feita com coração, minha força vai crescer, minha força vai. São Miguel, eu te saúdo, desça nesse salão, nos faz melhor. Kodosh, Kodosh, Kodosh,
das estrelas, leste, oeste, norte e sul. Envolvido em seu manto, nessa energia eu canto, invocando a chama azul. Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth. Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth. Agradecemos a todos os espíritos médicos do hospital, toda a espiritualidade dessa casa, que sejamos abertos para todo esse conhecimento, toda a tecnologia espiritual que há de chegar, para que possamos ser instrumentos. Gratidão. Obrigado.